pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das palavras. Nós precisamos pensar que as palavras são formadas por elementos mórficos ou unidades mórficas, como nós chamamos, que são pequenos elementos que, tendo significado ou tendo apenas alguma função sem significado necessário, juntos, ou mesmo quando não precisamos de muitos, apenas alguns, formam as palavras que a gente quer dizer, ou seja, com as palavras que nós conseguimos formar com todos esses elementos, nós conseguimos nos expressar. Esse estudo aqui, mesmo sendo muito elementar, ele é bem importante, porque é entendendo como se dá a formação das palavras que nós conseguimos entender todos os conteúdos que vêm depois, principalmente em relação às classes de palavras. Então nós temos, primeiro, a raiz, que é o elemento originário e irredutível. A raiz é tida mais num sentido histórico, de onde aquele pequeno elemento com aquele sentido surgiu historicamente, e como ele se modificou para chegar no que hoje nós temos, ainda com aquele significado que havia antes ou levemente modificado e eventualmente também um pouco modificado na sua escrita e na sua fala. Aqui nós temos esse exemplo, que dessa raiz aqui, que surge lá no latim nesse formato, nós temos hoje essas palavras que nós sabemos que elas têm um sentido inicial comum, que é o de prejudicar ou ter prejuízo ou não ter prejuízo, mas sempre circulando em torno dessa ideia. Então, com esse exemplo, nós percebemos qual é a evolução da palavra e qual é a importância desse estudo para a gente entender de onde as coisas vêm. O radical tem relação estreita com a raiz, e ele está, na verdade, considerando o elemento básico também, que seria a raiz, mas já num contexto atual, como é utilizado agora na nossa língua. É em torno do radical que nós temos a formação de uma família de palavras com um sentido próximo. E é a esse radical que nós adicionamos outros elementos a fim de formar as palavras que nós queremos usar. Nós temos também o tema, que é esse radical somado a uma vogal temática. E essa vogal temática é a vogal que identifica a conjugação. E essa vogal temática é a vogal que identifica a que conjugação pertence um verbo. Nós temos aqui como exemplo cantar e bater, em que nós temos o A e o E como a vogal temática, e aqui nós temos a raiz. Então nós sabemos que o verbo que tenha como vogal temática A vai pertencer à primeira conjugação, aquele que tem a vogal temática E vai pertencer à segunda, e o que venha a ter a vogal temática I vai pertencer à terceira conjugação. Isso é importante para quem faz aquele estudo mais sistematizado de conjugação verbal, porque os verbos que sejam regulares, eles vão se dar da mesma forma, e assim, conhecendo a que conjugação cada um pertence, é mais fácil de elaborar o estudo. Na estruturação das palavras, nós também temos a vogal e a consoante de ligação, que são elementos mórficos que não têm sentido, eles não precisam expressar um sentido, mas eles são colocados em algumas palavras para facilitar a pronúncia, a fim de evitar problemas mesmo para quem fala e para quem ouve em relação às palavras que foram formadas. Aqui nos exemplos nós temos cafeteira e gasoduto. Percebam que este T e este O eles não têm função necessária aqui, ou seja, eles seriam dispensáveis. Nós temos aqui café, nós temos um sufixo, e aqui nós temos outros dois elementos que têm suas significações. Mas ao unir todos esses elementos, se percebeu necessária a inclusão de letras a fim de tornar a sua pronúncia e a sua escuta mais fácil. Normalmente, quando se faz a análise de palavras, essa vogal ou essa consoante, elas acabam ficando junto, ou do radical ou do afixo que tem ali. E alguns gramáticos chamam essa vogal ou essa consoante de ligação de infixo. Também temos a desinência, ou também chamada de morfema flexional, que serve para indicar as flexões que as palavras podem fazer, seja em gênero e número dos substantivos, adjetivos e de alguns pronomes, ou em número, pessoa, modo e tempo nos verbos.
E importante que em algumas situações não há necessidade de incluir uma letra. A ausência de letras naquele espaço que seria da desinência já é a marca para definir alguma delas. Então, nesse caso, nós chamaremos de desinência zero. Temos também os afixos, que são chamados também de morfemas derivacionais. E eles são elementos que são adicionados ao radical, tendo tema ou não, para formar as palavras derivadas, modificando ou acrescentando sentido que já estejam ali representados pelo radical. Então nós teremos antes do radical o prefixo e depois do radical o sufixo. E no processo de elaboração de palavras nós temos os cognatos, que são as palavras que surgem de uma raiz comum formando uma família etimológica. E nessa classificação as palavras podem ser primitivas, sendo que não derivam de outras palavras, como pedra ou mar, e derivadas, quando elas já provêm de uma outra palavra que já exista na língua, como pedreiro e marear. Percebam as relações entre elas. E também podemos classificar as palavras como simples, quando elas contêm apenas um radical de significação, como em livro e beleza, ou elas podem ser compostas, quando elas são formadas por mais de um radical, como em passatempo ou guarda-marinha. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte de uma breve revisão sobre a estrutura das palavras. Até os próximos vídeos!